Mauro Cid se vingou de Michele Bolsonaro. A gente falou aqui no canal que era um erro ela ficar ameaçando o Cid. O que ele fez foi lá e a delatou. Delatou Michele, também Eduardo, como sendo incentivadores de um golpe de Estado. E ao mesmo tempo ele absolveu praticamente o Flávio Bolsonaro, dizendo que o Flávio fazia parte do núcleo mais moderado, que não queria um golpe de Estado. Eu sei que a delação do Mauro Cid está um pouco turbulenta por conta das declarações do Ministério Público Federal, dizendo que ela é fraca. Mas eu vejo que o Ministério Público está com medo de possíveis informações que o Mauro Cid possa ter passado da relação de Bolsonaro com a PGR. E a gente não sabe se Cid falou mais coisas sobre Michele, como o esquema de rachadinha em Caixa 2 no Palácio da Alvorada. Dizem que Mauro Cid deveria ter a sua delação liberada pelo Alexandre de Moraes. Na sua opinião, Moraes deveria publicizar a delação de Mauro Cid? Ele falou mais coisas sobre Michele? Qual é o impacto disso tudo? Você acha que a delação do Cid é fraca? Então deixa o seu like se você quer ele delatando mais e se inscreva no canal. Essa delação do Mauro Cid foi trazida para nós pelo Aguirre Talento do UOL. É ele que tem tido essas informações. O Cid, pessoal, uma coisa tem que ficar clara, ele não está indo lá à Polícia Federal e prestar o depoimento. Ele não vai lá, fala um pouquinho, volta para casa, vai, fala de novo. Não. Essa delação ela já foi feita. Todas as informações já estão coletadas pela Polícia Federal. Não sei se foi um depoimento, se foram dois, mas tudo já foi coletado. Por isso que algumas pessoas estão dizendo para o Alexandre de Moraes liberar logo, tornar público essa delação premiada, porque muita especulação está surgindo em torno dela. O Aguirre Talento disse que o Mauro Cid ele delatou o Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e também o Flávio Bolsonaro. Ele falou que Michele e também o Eduardo incentivavam Bolsonaro a tentar dar um golpe de Estado. Já o Flávio Bolsonaro não incentivava. Ele falava que o Bolsonaro deveria reconhecer a derrota para o Lula. E como nós sabemos, ele descreveu dois núcleos praticamente existentes dentro do governo. Um núcleo mais moderado, que era a ala política, e o núcleo mais exaltado, do qual Eduardo e também Michele faziam parte e pediam uma intervenção golpista após a derrota do Lula. A gente não sabe se o Cid falou mais coisas sobre Michele. Nós temos uma informação anterior que ele trouxe detalhes sobre o esquema de rachadinha e Caixa 2 operacionalizado dentro do Palácio da Alvorada. Porque esse esquema, que foi revelado pelo Rodrigo Rangel do Metrópolis lá no início de 2023, foi corroborado com informações obtidas no celular do Mauro Cid. Reclamações dele com as assessoras da Michele, falando que aquilo lá era igual a rachadinha do Fabrício Queiroz. Por que esse caso pode acabar sendo incluído também no inquérito final contra o Bolsonaro? Porque era mais uma organização criminosa, composta e organizada pelo Bolsonaro e pelos seus parentes, que atuava de modo ilegal para atacar a República. Então, esse inquérito grande de Bolsonaro como chefe de organização criminosa comporta ou comportaria o esquema de Michele de rachadinha em Caixa 2 no Palácio da Alvorada. Nós não sabemos quais são mais detalhes do Mauro Cid sobre esse ponto envolvendo Michele. Eu acho que ele falou, porque se a delação do Cid é fraca pela falta de provas, nesse caso as provas são abundantes porque Cid armazenou todas as conversas. Ele colocou Michele fazendo parte desse grupo mais radical, junto com o Eduardo e outros aliados mais próximos do Bolsonaro. Esse grupo, que ele detalhou a sua existência e possivelmente os papéis de cada um, pregava que Bolsonaro desse um golpe de Estado após a derrota para o Lula. Já o grupo mais moderado, o grupo político do qual Flávio fazia parte, falavam para o Bolsonaro reconhecer a derrota e fazer uma declaração à nação. O Flávio defendia isso. Então, se o Mauro Cid falou que o Flávio não tinha ideações golpistas, pelo menos nesse ponto o Flávio está aparentemente livre. Então não sei se ele tem muito do que reclamar da delação do Cid, não. Isso não significa que o Flávio Bolsonaro seja inocente em outras questões. Mas pelo menos em uma, o Mauro Cid o livrou. Então mostra muito que o Mauro Cid, ele detalhou o papel de várias pessoas dentro dessa organização. Talvez ele tenha até feito o organograma organizacional dessa organização criminosa de ataque às instituições republicanas. Eu ia falar PGR, mas o Ministério Público, do qual a PGR faz parte, reclamou recentemente, a gente sabe, da delação do Mauro Cid, dizendo que a delação do Mauro Cid era fraca. Os bolsonaristas estão usando isso
para enfraquecerem ainda mais a delação do Cid. O Eduardo Bolsonaro, na sua resposta ao Aguirre e Talento, falou que a delação do Cid é fraca, coisa do tipo, resgatando a fala do Carlos Frederico Santos, que é o subprocurador que fez essa declaração. Tem um problema aí, né? Porque a Polícia Federal vê que o Ministério Público diz que a delação do Cid é fraca por não ter participado das negociações para o acordo. Eu vejo que há uma outra questão aí. Pelo seguinte, como o Bolsonaro cooptou a PGR, Aras e Lindor Araújo, há um medo do Ministério Público do Mauro Cid ter delatado a PGR. Talvez esse seja o motivo para a Polícia Federal não ter feito o acordo com o Mauro Cid, tendo a participação do Ministério Público. Porque o Ministério Público é suspeito. No celular do Mauro Cid foram encontradas conversas do Bolsonaro com a Lindora marcando encontros. Lindora Araújo, procuradora da República, né? Marcando encontros secretos fora da agenda oficial dos dois, dias antes de decisões da Lindora Araújo favoráveis ao Bolsonaro. O que precisa ser compreendido é que, se há uma organização que o Bolsonaro chefiava, qual era o papel da Lindora e do Augusto Aras nisso tudo? Eles eram integrantes? Não eram. Nós vimos toda a leniência do Augusto Aras e da Lindora com o Bolsonaro. Eles foram muito subservientes. Eu tenho a hipótese que o papel deles era justamente dar blindagem jurídica para os integrantes da organização criminosa. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que a gente mata no peito e engaveta as denúncias. Beleza? Beleza. Esse é o receio do Ministério Público, pelo menos é isso que eu vejo. O que nós estamos vendo, segundo informações da Bela Megali, do O Globo, é que a partir da delação do Mauro Cid, a Polícia Federal ela partiu para dois focos de investigação. O primeiro deles, a minuta e os decretos golpistas. E o segundo, o gabinete do ódio. Por que isso? É importante compreender quem elaborou a minuta do golpe. Foi o Felipe Martins? Ele fez sozinho? Ele teve ajuda? É a mesma minuta do Anderson Torres? O que aconteceu ali? E também o gabinete do ódio, que era o gabinete formado por assessores do Bolsonaro, diretos do Bolsonaro, que ficavam atacando as instituições republicanas. Isso é importante para saber se havia conexão entre esses dois núcleos e para entender melhor o funcionamento da organização criminosa que vai ser a denúncia que vai ser prestada contra o Bolsonaro. Sabendo isso, nós começamos a entender melhor o papel de cada um desses integrantes da organização. Para o Bolsonaro, a situação é muito ruim. Por quê? À medida que as investigações avançam e à medida que o Bolsonaro começa a perder força política, o STF também perde o medo de condená-lo. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós tivemos informações que ministros do STF dão como certa a prisão do Bolsonaro. Ele vai ser condenado. A denúncia deve acontecer aí em 3 meses, no início de 2024, porque é uma situação que precisa ser muito bem amarrada, muito bem explicada, e a condenação deve acontecer em meados da campanha. Possivelmente ali para agosto, julho. Vamos esperar para ver tudo isso. Mas o STF já não tem mais medo, Bolsonaro está enfraquecido, a delação do Cid ela está guiando as investigações, ela não vai ser batom na cueca, ela vai ser um guia por dentro da organização. E é exatamente isso que a delação está fazendo.